Olá, bem-vindo vocês para mais um podcast Aqui Pode Mais. Com Cláudia Bear E Jussiene Vieira. é isso aí. Hoje nós temos uma convidada muito especial, uma amiga querida de vários anos que vem falar para a gente sobre o retorno dos aposentados ao mercado de trabalho, né, e toda essa complexidade, não é? O nome dela então é Marisa, maravilhosa. Marisa Zefala. Marisa, é um prazer receber você aqui. Muito obrigada por vir, né? Olha, o Aceitar prazer é nosso meu, adorei o convite. convite de vocês. E eu adorei a iniciativa de vocês com esse podcast e me convidar para falar sobre uma coisa muito importante, né? Que é os aposentados no mercado de trabalho. E eu estou com o maior prazer aqui recebendo esse convite. Marisa, para a gente é uma felicidade. É uma felicidade. Você tem a cara desse podcast. Aqui pode mais, por isso que pensamos em você. E eu tenho certeza que será uma conversa maravilhosa e um conteúdo assim muito valioso para as pessoas que estão se isso aí. aposentando, como se preparar para essa aposentadoria. Então vamos conversar e tirar um pouco aí da Marisa, que ela tem muito para nos dar aqui. Marisa, então você teve essa experiência, Eu né? tive essa experiência. Era do Banco do Brasil, se aposentou e aí Retornei ao retornou ao mercado de trabalho. mercado na iniciativa privada. Como é que foi essa Sim, experiência, Marisa? a minha aposentadoria, que foi uma aposentadoria proporcional de 25 anos, que não tem mais na legislação, me deixou assim, muito nova, de novo, na inatividade. Mas, assim, muitas pessoas com mesmo 40, 50, 45, 48, nos 50, 55, 60, 65. Atualmente, a nossa expectativa de vida é muito maior, né? Uhum. Então as pessoas estão muito produtivas durante muito mais tempo. Então realmente hoje a gente vê os aposentados com essa vontade de voltar ao mercado de trabalho ou de permanecer no mercado de trabalho ou mesmo de fazer outra coisa diferente do que vinha fazendo. No meu caso, como eu saí com uma idade não muito idosa, né? Eu estava acho que 40 e eu entrei com 18 e saí com 25 anos. Eu devia estar com uns 43, 44 anos na época. Aí eu voltei a estudar. Eu pedi a reabertura da minha matrícula na UFRJ, que eu não tinha feito a didática para dar aula, me interessou. Aí fiz uma pós-graduação na área de trabalho, que era a área que eu sempre que eu sempre quis atuar. Aliás, enquanto eu estava no Banco do Brasil, eu tive a oportunidade de trabalhar com recrutamento e seleção de menores estagiários. Mas eu sabia que quando eu saísse eu ia retornar. Eu tinha essa plena consciência. Em momento algum, eu saí para ficar realmente sem ter o que fazer. Tinha uma amiga que falava assim para mim: Maria, você vai esperar a aposentadoria? Eu falei: vou esperar. Porque agora é tempo de família, filhos, marido, periquito, papagaio, e não vou. E tempo do Banco do Brasil eu vou me dedicar aqui. Mas quando eu saí, realmente eu busquei. E aí eu fiz um mestrado, tentei 3 vezes, na terceira vez eu consegui. Marisa, isso é tão bacana de falar, né? Nossa. Muita gente acha que é fácil. Fácil. Todo mundo que O tá meu novo, filho todo falou mundo que para tem assim: mãe, não adianta, mãe, você estava na área, na área executiva. Como que você acha que vai entrar no mestrado? Ninguém te conhece, mãe. Eu falei: eu sei. E a sua primeira graduação foi Foi psicologia. psicologia, Então, eu cheguei a trabalhar no serviço de seleção do Exército, mas eu trabalhava no serviço de seleção do Exército e mais no Banco do Brasil, e aí casei, engravidei, e aí eu não tinha como manter essas várias atividades. E aí eu priorizei o banco, a família e deixei a psicologia guardada ali temporariamente. E eu retornei, né? Como eu achei que eu ia retornar, e retornei. Mas foi assim, foi uma decisão muito assim assertiva minha, muito afirmativa minha, porque eu queria realmente voltar, dar aula, atuar o planejamento já era já eu começar era a dar voltar aula. a dar aula e atuar Bacana, em treinamentos, né, em condução de desenvolvimento de equipes, era uma coisa que eu muito
vi isso necessário dentro do Banco do Brasil e falei assim, não, é por aí que eu vou. Mas realmente no mestrado, a primeira vez eu fiz um projeto ridículo, que eu nem sabia, que eu não sabia fazer projeto, mas eu fui fazer o feedback, eu vou ver que é onde eu errei. Aí eu vi que era aquela porcaria daquele projeto. O segundo eu já fiz um projeto redondinho, muito legal, estudei muito a psicologia, estudei aquela bibliografia toda que a universidade deu. O mestrado foi na UERJ, em psicologia social. E o meu orientador, ele é orientador na área de organizações, né, organizacional. Eu queria ele, o Wilson Moura. E aí, na segunda vez, eu não passei na prova de inglês. Eu falei, caramba, eu vou ter que estudar inglês agora. Meu inglês era ridículo. Eu tinha feito inglês instrumental, mas foi insuficiente. Aí tive que investir mais, estudar inglês. Aí na terceira eu fiz um outro projeto mais redondinho, estudei psicologia, estudei muito inglês, aí passei nesses 3. Passei no projeto, na prova de psicologia, na prova de inglês, aí fui para a entrevista. Na entrevista tinha um mata e o outro esfola. O outro esfolava, era terrível. E eu estava querendo trabalhar, eu estava querendo estudar, exatamente porque foi um período que as empresas estavam fazendo reestruturação e muita demissão, aquela demissão estrutural. Aí ele dizia assim para mim, mas você está preocupado com aquele que foi embora, que saiu, que foi demitido? Eu falei, não, professor, estou preocupada, a minha atenção é com aqueles que ficaram. Como administrar esses profissionais que ficaram diante de toda esse processo demissionário que vem acontecendo. Essa reestruturação que vem acontecendo nas empresas. Eu sei que ele foi insistindo, e ele insistia de um lado, ela insistia do outro, insistia do outro. Eu falei, caramba! No final, cheguei para ele e falei assim, olha, professor Wilson, é a terceira vez que eu estou insistindo para fazer um mestrado com o senhor aqui na UERJ. Passou orientação. Se eu não passar nessa entrevista, com certeza o senhor vai me encontrar aqui o ano que vem de novo, pela 4ª vez. Aí a professora que estava do lado dele falou, nossa, mas ela é insistente. Ela é persistente. Ela é persistente, eu Mas sei. tem que ser assim, né, Marisa? Se você desistir na primeira... não dei, não consegui. Aí você fica sem avançar, né? Você não se coloca à prova, né? E para você voltar ao mercado de trabalho, o aposentado está se colocando à prova o tempo inteiro. Porque é outros desafios que ele vai encarar pela frente, né? Outras chefias, com outras exigências. Outra realidade de trabalho. Então, sim, foi um exercício meu, assim, vou te contar, de resiliência, de resistência, de adaptação, olha, vou te contar, foi muito bom, né? Foi muito bom, porque aí realmente eu entrei, comecei a dar aula na universidade, uma coisa que eu dei aula durante 19 anos e me deu um prazer enorme, muito. Só saí mesmo porque a universidade estava fazendo uma reestruturação e eu já estava numa idade de parar, deu 25 mais 19, 44, né? 44 anos de trabalho, de labuta. Então você se aposentou pela segunda vez. Não me aposentei, eu simplesmente me afastei por pouco, ainda ia 25 anos de docência superior, olha só. Lá eu trabalhei 7 anos em Campos, foi um período muito produtivo para mim, que trabalhei com muitas consultorias lá, processo seletivo foi muito bom mesmo. Consultoria na área de qualidade de vida com petroleiros, né? Área que é muito demandada, aquele pessoal que trabalha embarcado. Ganhei uma experiência muito boa ali. Mas depois tive os problemas de saúde, de coluna, não aguentava mais a passar aquela viagem de 5 horas, eu tive que vir para o Rio de Janeiro. Mas aí só aqui foi complementando as minhas experiências que eu estava... E depois foi para o doutorado, e aí depois foi estudar esse tema. Aí fui para o doutorado. E qual foi o seu tema, doutorado? É isso aí, os aposentados que voltaram ao mercado de trabalho. Tem um termo que se fala, que se chama Bridge Employment. Bridge Employment é um trabalho ponte que a pessoa faz num processo
longitudinal entre a aposentadoria e o afastamento definitivo. Então, eu tive um Bridge Employment aí, numa nova carreira, que eles chamam Career Bridge Employment, um novo trabalho ponte de uma nova carreira, não, docente de... Estudar inglês e ler muito inglês, né? No doutorado, eu tive que estudar francês. Cheguei lá e vi que tinha gente fazendo prova de espanhol. Falei, caramba, fiquei tanto tempo estudando francês. A minha foi francês e inglês. Eu falei, caramba, fiquei tanto tempo estudando francês só por causa desse doutorado. Tá falando com uma mulher resiliência. Outra coisa. Olha, mas agora eu parei, né? Agora eu me afastei. Marisa, e qual foi a sua conclusão nesse trabalho? Assim, o que as pessoas precisam, a resiliência, o que elas precisam investir? Sim, assim. Vai essa volta. Motivação, primeira motivação, né? O que faz uma pessoa, né, voltar Tem ao vários, mercado de trabalho e depois, né? Tem vários motivos, sim, variados motivos que podem ser levantados. Os principais a gente já sabe, né? A parte financeira, né? Ou você quer ser criativo, você quer ser produtivo, você quer continuar sendo atualizado, você quer continuar ocupando seu tempo. Eu, por exemplo, estava numa relação de casamento muito difícil, muito ruim, né? Que até acabou eu me divorciando do pai dos meus filhos. Mas, assim, e também eu queria me ocupar meu tempo. Então, existem fatores, atributos individuais, existem fatores psicológicos, fatores psicossociais, fatores organizacionais, fatores estruturais, conjunturais da própria sociedade. Quando me aposentei, alterou a legislação de previdência. Passou, não ia ter mais 25, não ia mais permitir que as pessoas se aposentassem com 25 anos. Então eu saí, porque uma consulta que eu fiz me disseram que eu ia entrar no novo esquema. Eu falei, bom, eu já tinha meus 25 anos garantido, eu vou sair. Não aconteceu isso não, eu tinha garantido, eu podia continuar trabalhando. Mas eu achei que foi o meu tempo bom ali no banco. 25 anos foi um período muito produtivo, sabe? Ali a minha casa, a primeira casa. A primeira casa foi o Banco do Brasil, a segunda casa foi a Universidade de Estácio de Sá. Realmente eu tenho excelente memória dessas minhas duas experiências de trabalho. Hoje em dia, não. Hoje em dia as pessoas passam por N experiências profissionais, né? N empresas, N atividades. E mesmo hoje você está trabalhando e você já está se envolvendo. Você está criando um podcast, você está criando uma empresa que você vai fornecer o serviço pela internet. Então, as pessoas hoje já estão optando, mesmo na atividade que fazem, por desenvolver uma segunda alternativa de trabalho. Não esperam a aposentadoria. Você conseguiu verificar isso no seu estudo? Que tinha Mas voltando à pergunta, olha só. Eu falei, né? Problemas conjunturais. Tem períodos, né, que as pessoas passam por maiores dificuldades financeiras, mas a parte financeira pesa muito. E tem outros períodos que a coisa fica mais fácil, né? Mais confortável. Então, no momento que está mais confortável, você não vai procurar nada. Mas no momento que estiver mais desconfortável, você já vai procurar fazer alguma coisa. Tem os meus atributos pessoais. Eu tenho saúde para continuar? Eu tenho idade para continuar? Eu tenho conhecimento? Qual é o meu nível de educação? Que é o seguinte, a questão de autorrealização, né? Não, aí a autorrealização entra no aspecto psicossocial, no aspecto psicológico, mas a gente está falando do aspecto individual. Como meu atributo individual, será que eu tinha idade, eu tinha condições? Porque assim, você está numa atividade que é manual, demanda muito aspecto manual, é difícil você voltar para essa atividade depois de 50. O organismo já não tem mais a saúde que você tinha. Mas se é uma atividade cognitiva, que você vai exigir muito mais do seu pensamento, da sua capacidade de raciocínio, né, de elaboração mental, é lógico que você vai estender isso por um período muito maior. Você tem condição de estender isso por um período maior, né?
No meu caso, foi muito mais o aspecto de eu não querer ficar ocupar meu tempo, e eu estava numa relação de casamento que estava muito infeliz para mim. Então, eu busquei a alternativa, eu fui buscando essa alternativa. Com essa energia, para o trabalho. Por causa disso. Mas tem as pessoas também que querem continuar produzindo, que querem continuar colaborando, que querem continuar convivendo nos relacionamentos que você estabelece no seu trabalho. Porque você se isola, você sai do trabalho e você se isola. Algumas pessoas até deprimem, né? Você Depois perde seu padrão de atividade, você perde seu padrão de relacionamento. As pessoas pensam, né, assim, que a sua identidade está associada ao seu A sua trabalho atividade profissional. remunerado. Saiu dali, você Exatamente. perde a sua Fica muito... a sua E a identidade. questão de papéis, né? Talvez ela começa a se dedicar tanto para a vida profissional, para o casamento, para filhos, que ela perde a própria identidade e não sabe o que eu gosto de fazer. O que eu realmente... Você guardou ali. O que eu gosto, o que eu quero, é isso. É isso. Então, Mas a pessoa tem você que fazer. E aí eu sempre falo, as pessoas têm que fazer essa reflexão. O que você quer fazer da sua vida quando você não estiver mais em condições de trabalhar, né? Isso aí. Hoje a pergunta é Fala para a câmera ali. fala, então fala, cama. O que você quer fazer da sua vida quando você não estiver mais em condições de exercer uma atividade contínua? Porque o trabalho nos dá um senso de continuidade. Sim. Então, ele está relacionado com a nossa estrutura interna de valores, ideias, né? E nossa estrutura externa de relacionamento, o que a gente faz. Da mesma forma que a gente precisa ter uma capacidade de adaptação. Se eu não tiver essa capacidade de adaptação, de me flexibilizar diante do diferente para mim, eu não vou enfrentar isso. Eu não vou encarar esse desafio de partir. Ou eu parto para a mesma atividade, ou eu parto para uma atividade diferente, ou eu experimento, ou primeiro vou fazer um curso para depois entrar nessa outra atividade, ou eu entro direto. Eu, por exemplo, fiquei 5 anos eu me aposentei em 98 e fui para a universidade em 2004. Fiquei ali, deu uns 6 anos que eu fiquei me preparando para essa inserção que eu queria. Então, tem gente que não, sai dali e vai direto para um outro, que tem condição de continuar no outro, não faz essa interrupção. Ainda mais se o outro for da mesma atividade. Sim. Ou Então, se tiver aquele sonho, aquela questão Sim, para ser o realizada, propósito, guardado você tem que ter um propósito propósito. disso aí. Então, quando você sai, ou quando você se dispõe a fazer alguma atividade, ao final da sua vida laboral, você tem que ter um propósito. Sim. Se você não tiver esse propósito, tiver essa capacidade de adaptação, você não dá continuidade a isso que dá sentido à sua vida. Isso. E isso deu para perceber que mais uma vez, conhecimento, se conhecer. Isso. É o autoconhecimento. Porque assim, o que serviu para você não vai servir assim. Não vai ser Exatamente assim, não. Exatamente. As pessoas têm que se conhecer, o seu autoconhecimento, o que eu preciso, o que me faz feliz, o que me faz bem, o que eu consigo dar conta. o que eu quero realizar. Exatamente. Porque às vezes a pessoa não quer aquele trabalho. Então pensa, vou ficar feliz quando não tiver mais aquele trabalho. Mas eu consigo ficar o dia inteiro parada vendo televisão? O que eu faço, né? Aí a pessoa não se planeja, Não, aí né? você... É o que acontece muitas vezes com o profissional lá da Petrobras em Campos, que ele sai, se aposenta, e aí ele vai dar conta, vai ser motorista da família. Porque ele está acostumado a trabalhar confinado 15 dias, 30 dias fora de casa, ele vai virar motorista da família. Ele fica insatisfeito, ele não aguenta a vida cotidiana de casa, ele vai para o botequim, ele começa a se envolver com álcool. Então, assim, a Petrobras faz isso e existe uma legislação no Brasil que fala das empresas fornecerem um treinamento, quando as pessoas estiverem 2 anos antes para a aposentadoria, para as pessoas se planejarem, para as pessoas se organizarem para esse momento dessa transição. Então, se você quer continuar, que você se organize a partir de agora, permitindo que se faça essa reflexão, que se olhe, né?
faça um autoconhecimento, uma autorreflexão, para ver o que quer realmente da própria vida. Se quer continuar ou se quer partir para uma outra coisa. E aí essa reflexão é que vai sinalizar qual é a continuidade que você vai dar para a sua vida de trabalho. Porque é o seguinte, você vai continuar trabalhando, você vai continuar fazendo alguma coisa. E esse fazer algo, realizar, estar em atividade, estar em relação com o outro, isso é que dá esse sentido, a força desse sentido, né? A força desse senso, que é que você está num contexto laboral te permite. Mas você não tem saúde, não tem idade, não tem condições de estar eternamente nisso. Mas enquanto você tiver condições, se isso for seu propósito, que seja bem utilizado, bem aproveitado e bem organizado. E eu acho que as pessoas não devem esperar chegar a esse estágio, porque muitos chegam a esse estágio Sem preparação. sem preparação. Aí, quando saem, ficam desorientados, completamente desorientados. Aí vão para Vai fazer o que um fez. Tal pessoa fez que isso. a família o outro influencia. fez. A Sim. esposa saiu ou a esposa ainda não saiu. Os filhos estão em faculdade. Na minha pesquisa, 50%, eu estava em 157 sujeitos, 50% falaram que tinham filhos dependentes, ou seja, estavam trabalhando porque tinham filhos dependentes. Então, o aspecto familiar também pesa muito. O aspecto da faculdade, da universidade, da organização também pesa muito. Porque se você tiver num trabalho híbrido, né, que você faz online e offline, um tempo online, presencial, hora online, isso também estende a sua possibilidade de estar ali presente, né? Como eu já vi pessoas falando, eu não me vejo fora do trabalho, eu não me vejo fora fazendo o que eu faço, né? Psicólogos já falaram isso para mim, eu não me vejo fora parando da minha atividade em psicologia. Mas em algum momento a gente precisa parar, em algum momento o organismo não nos permitirá essa continuidade. Ou mesmo você quer uma continuidade simplesmente no outro ritmo, em outro sentido. Eu sei que eu tenho muita energia, mas eu sei que hoje eu tenho 70 anos. Então eu não tenho mais aquele organismo que eu tinha aos 48, 44, aos 50. Não tenho. Então eu preciso hoje me adaptar a essas minhas limitações. É isso aí. Não vou ser. Não vou ter 30, 100, 40, 50, 60. Não vou ter essa idade. Eu preciso evoluir junto com a minha idade. Então, eu achei pertinente, já que a universidade considerou que não ia me manter mais, por custos, né? Os professores mais caros. Exatamente, porque não é competente, que os alunos te amam, né, Maria? Os Pois professores eu tive também. um feedback muito bom. Mas não procurei outra coisa. Eu falei assim, não, eu acho que é o momento de eu realmente agora só viajar, curtir a família, curtir os amigos, o shopping. Consciente, né? Fazendo isso consciente. Justo, exatamente. Hoje eu estava na piscina com meu filho e aí eles estavam falando sobre Airbnb. Aí o prédio está discutindo que não quer o Airbnb lá. É um prédio novo. Pode. Mas aí tem que ter 2/3. Não podia uma assembleia decidir. Tanto é que uma pessoa foi lá, entrou na justiça e ganhou, porque não tinha 2/3 decidindo para cancelamento do Airbnb. Mas aí um rapaz estava conversando com meu filho, vizinho, estava falando, mostrou um corretor mostrando o ganho de uma pessoa durante 6 meses. R$90 mil. Só no Airbnb. Aí eu vim assim para casa. Eu acho que eu vou fazer Airbnb na minha casa. O apartamento é grande, né? Só grande. É bem localizado. Ela quer continuar com o movimento. É grande, bem localizado. Eu pensei, o negócio é assim, Natal, Ano Novo, Carnaval, Semana Santa. Eu vou para casa do meu irmão, fico por lá. Maria, você sabe Mas que muita assim, gente é uma faz coisa isso. que passou pela minha cabeça pelo valor R$90 mil. R$90 mil, eu faço 3 viagens à Europa. Vai dizer, Cada uma 30 mil. Falei assim,
Caramba, muita viagem que eu faria se eu tivesse bebê. Mas assim, você quando está desocupada, eu gosto demais. Hoje eu gosto demais das minhas novelinhas coreanas. Adoro assistir minhas novelinhas coreanas, conversar com as minhas amigas. Gente, vocês estão ouvindo isso? Quem é fã do dorama, aqui, faz aí. Faz pra câmera, Marisa. Coraçãozinho do dorama. Entendeu? Hoje eu escolho o que eu vou fazer. Hoje eu escolho para onde eu vou, né? Então eu tô nesse momento assim de curtir. Como aquele professor que eu comentei com vocês, o professor que me perguntou lá no congresso o que eu ia fazer na aposentadoria. Ele falou lá na pesquisa que ele fez junto a 50 países, o Brasil era um desses países, e a resposta principal é que as pessoas querem ser felizes. Então é isso que eu tô essa é a minha atividade hoje, ficar feliz. Mas assim, eu apoio as pessoas darem essa continuidade, apoio muito, né? Porque é uma forma das pessoas continuarem saudáveis, dando continuidade àquilo que ela, de certa forma, dá um prazer, dá um prazer, oferecer um prazer para as pessoas. Então, ou mesmo porque hoje tem um aspecto financeiro, né? O aspecto, na minha pesquisa, mais de 30%, acho que foram 36%, afirmaram que foi o aspecto financeiro, o retorno, que mantém o retorno, né? E que, como estávamos falando, né? O que acontece para um não vai necessariamente acontecer para outra pessoa. E para vocês aí, eu estava aqui ouvindo a doutora Marisa falando sobre um assunto em que ela é uma doutora no assunto e na própria vida, né? Ela praticou isso e agora ela está vivendo um outro momento e ainda querendo investir. Ela falou sobre viajar, tô querendo investir. E eu sou muito lúdica, né? E eu estava querendo falar de uma forma assim lúdica. É como se nós estivéssemos em um veículo andando, e quando você chega em um momento ali de tomar uma decisão, né, da aposentadoria, você está em movimento. Tem um caminho para um lado, um caminho para o outro. Nesse veículo, ele também tem um freio. Você pode parar, você pode analisar, você pode ver quais as consequências que tem você indo para um lado, você estando parado, você indo para outro. Então, é o autoconhecimento, o que eu quero para a minha vida. É isso que você tem que fazer. Mesmo que você resolva cuidar, vou morar num sítio e cuidar da minha horta. Você resolveu isso de forma consciente, refletida. Te deu prazer, não vou fazer nada, apenas cuidar dos meus bichinhos da minha horta. Você vai ser feliz. Mesmo que ela pense isso sozinha, não é, Cláudia? Porque tem a questão da influência das pessoas. Ah, mas você é tão talentosa. Mas por que você parou? Mas tem os porquês. Então, quando a pessoa tem o autoconhecimento, os porquês... Quando a pessoa está bem consciente, não vai atender a expectativa do outro, ela vai atender a dela. Exatamente. Isso é maravilhoso. Isso é bom. Agora vamos para um quadro maravilhoso, mais descontraído. Tudo foi descontraído aqui. Tudo com Marisa, é tudo sorriso. Marisa é alta astral. É um quadro pode ou não pode. Tá. Você pode responder só pode ou não pode. E se você quiser complementar, você pode também. A primeira pergunta é: quando a pessoa volta ao mercado de trabalho, aí ela está às vezes com outras pessoas mais jovens e sempre tem um sextor. E o sextor, a pessoa quer sair, quer ir para um barzinho, tomar uma cervejinha, bater papo. Pode ou não pode? Acho que o aposentado que voltou, pode ir para o barzinho na sexta. Pode e deve. Isso é um complemento fundamental nesse padrão de relacionamento que a gente estabelece. Mercado de trabalho, você tem que fortalecer através desses momentos lúdicos também. E pega a energia, né, do mais jovem, aprende, ensina e aprende. Não, o relacionamento com várias idades, você interagir com pessoas de várias idades, mais velhos, mais novos, e que estejam em qualquer nível, é altamente produtivo. É muito enriquecedor. Altamente enriquecedor. Ouviram? Então, pode. O aposentado que voltou ao mercado de trabalho pode, no sextor e com os jovens, para onde eles forem. Claro, se
for o perfil, né, da pessoa. Se gostar, se não gostar, também não pode. Marisa, o aposentado que volta ao mercado de trabalho, ele pode investir em sensualidade, em gírias novas, né? Para parecer mais jovem. Não, assim, como é que é isso? Pode ou não pode? Não, primeiro você pode ou não pode? Depois você explica. Ele pode. Mas assim, com parcimônia, porque você não vai negar a sua idade. É isso aí. Não há como negar a sua idade. Então, você tem as suas gírias da sua idade. E o jovem tem as gírias dele, da idade dele. Era muito divertido na sala, quando eu falava as minhas gírias, que eles não sabiam. E quando eles falavam as gírias dele, que eu também não sabia, a troca era muito divertida. Não há como você abandonar essa troca, ignorar uma troca nesse nível. Então, você pode se investir numa imagem mais jovem, né? Num colóquio, numa conversação mais jovem. Olha para ela como ela é gatona, tá vendo? Você pode e deve, porque o aluno até cria uma barreira quando você encontra uma pessoa muito formal, muito distante dele. O aluno, ou mesmo aquele profissional que vai trabalhar contigo, ele vai se distanciar de você. Você precisa romper com essas distâncias de idade, né? Então você precisa, você pode. Marisa, como estamos falando também com uma psicóloga, a psicóloga pode ou não pode fazer terapia? Deve, é isso. Pode e deve. Eu estava fazendo com uma psicanalista e toda vez que eu viajava, eu interrompia. Aí, a última vez eu fiz uma viagem, eu falei com ela assim, olha, eu vou ficar 3 meses. Já falei antes, né? Bem antes. Eu falei, eu vou viajar e tal mês, devo ficar 3 meses. Aí foi. A gente foi conversando. Quando chegou na hora da despedida, ela falou assim, Maria, você não precisa vir mais, não. Você tá liberada. Porque eu já faço terapia faço terapia há muito tempo. Mas aí ela já me liberou. Falou assim, Maria, você tá liberada, vai fazer essas viagens. Gente, tá vendo? Então, pode, psicóloga pode deve fazer terapia. Todas as pessoas que têm emoções pode fazer terapia. Inclusive, se não tiver, né, bem no trabalho, se não tiver com a cabeça boa, né, ou até se não tiver sozinho, tiver dificuldade de fazer esse planejamento, também pode procurar uma terapia para dar essa o equilíbrio que a terapia vai te dar, o equilíbrio na sua vida familiar, na sua vida profissional, no papel de mãe ou no qualquer papel que você exerça e que esteja trazendo algum desconforto, algum desequilíbrio, procura a psicóloga. Vai ser muito bom. Isso aí, maravilha. Marisa, nós, em homenagem, nós sabemos que você gosta muito de vinho, aí em homenagem nós vamos sortear para o público um presentinho em função do seu prazer do vinho, né? Olha, vocês vão ganhar um presente que eu olhei aqui, meus olhos incharam. Olha isso. É para quem degusta um bom vinho, que gosta de um bom vinho. Todos os apetrechos que a gente precisa para abrir a garrafa e manter o vinho, que não dura muito, né? Um papo de 2 horas é o suficiente para a gente. Gente, ela gosta mesmo, hein? É o suficiente. Então, vocês vão ganhar aqui um presente muito bom, um bom vinho e os apetrechos necessários para degustar um bom vinho. É isso aí. Aí, vamos fazer o sorteio essa semana, né? E para participar desse sorteio, você provavelmente já está seguindo o nosso canal lá no YouTube. Se não estiver seguindo, pode se inscrever lá, ativa o sininho. E nossa página no Instagram, você comenta embaixo da foto que Marisa vai estar maravilhosa, segurando esse brinde. Aí você comenta hashtag Aqui Pode Mais Brinde e marca 3 amigos, o @, de 3 amigos. Esses 3 amigos também podem participar. É isso aí. Marisa, foi tão maravilhoso estar com você. Foi ótimo. E pode ter certeza que você vai vir mais vezes, tá? Porque eu amei. Você tem tudo a ver com Aqui Pode Mais. Pode mais. Exatamente. Dessa vez a gente, né, falou sobre esse tema, mas tem muito Todos a gente pra gente saber que a gente gostaria de
ter falado, né? Mas para não Olha, ficar muito longo. Eu sou uma mulher negra e esse é um assunto bem pertinente no mercado de trabalho. Mulher e negra. Podemos conversar sobre isso. Ih, Isso, gente, uma ó, coloca aí oportunidade. hashtag, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Maravilhoso, Maria. É isso. Como uma aluna disse para mim, professora, a senhora é a única professora negra no curso de psicologia que eu encontrei até agora. Eu não tinha prestado atenção e a partir desse registro começou a me chamar muita atenção. Muito. Então aguardem ela, hein? Já vem com esse tema maravilhoso e super necessário. Ô Marisa, mande um beijinho aí para seus netinhos que vão assistir você naquela câmera. Para o seu filho, você tem Olha, um beijo para todas as minhas amigas, para minha família querida, para todos aqueles que vão assistir esse podcast e vão estar me solidarizando com esse momento de entrevista aqui com as duas pessoas que eu gosto demais. Claudinha Ai, que saudade de trabalhar com você, Jussiane também. Saudade, foi minha aluna. Olha, saudade de um tempo que se foi e não volta mais. Mandou um beijinho para sua neta, seu neto. Um beijo para minha neta, Gabi, lindinha de fofó. Oi, Gabi, para E você. pro meu neto, Davi, lindinho da vovó, que adora enrolar a vovó. Marisa, muito obrigado por ter vindo, ter aceito nosso convite. Assim, é uma honra para a gente receber você aqui, uma pessoa tão especial em todos os aspectos. E vamos dar um brinde, fazer um brinde aqui em homenagem a esse momento incrível que vai ficar para sempre guardado, Não é? com essa mulher maravilhosa. Saúde para todos nós. Saúde. Não existe caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Gente, que lindo. Eu nem vou dizer uma frase, vamos repetir a dela, cada, vamos. Não existe caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Gente, isso é fantástico. Fantástico.